Conta um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho da sua jornada e a sua tristeza por não ser meu parente consanguíneo aí, mesmo tendo o mesmo sobrenome. Pois é, deve ter alguém há uns 500 anos aí que era da família. Deve ter. Acho que você é um primo de 7ª instância. Mas obrigado pelo convite. Bom, para começar, indo um pouco antes de eu te conhecer, inclusive, há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás aí. Mas eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo minha vida inteira, basicamente. Nasci ali na Avenida Paulista. Mais paulista que isso, difícil. É da gema mesmo, né, Lucas? Pois é, eu nasci literalmente na Avenida Paulista. E, pô, desde que eu era criança, eu sempre fui um amante da engenharia. Meu negócio sempre foi avião, carro, sempre fui maluco por isso. E quando eu tinha lá por uns 10, 11 anos, eu me apaixonei por aviação e resolvi que eu queria ser astronauta. A galera aí desiste disso, né? Coisa de criança. Eu insisti um pouquinho a mais e descobri que tinha o curso de engenharia aeroespacial ali na UFMG, no ITA, nessas instituições grandes. Morei na Zona Leste a vida inteira, muitos anos ali perto da divisa com Santo André, ali no extremo leste de São Paulo. Minha família não tinha grandes meios de me pagar um curso de engenharia legal. E é muito concorrido também, né, Lucas? Para entrar no ITA, por exemplo, no IME. Sim, essas faculdades são muito concorridas e do outro ponto de vista particular, muito caras e tal. Eu estudei em escolas particulares, mas das mais de base, mais baratas possíveis. Minha mãe se desdobrou ali para conseguir pagar, meu pai uma escola para eu ter alguma chance mais legal. Mas cresci nesse meio. Minha mãe foi fazer faculdade já com, acho que 35 anos. Muito corajosa aí, não sei se eu tenho 30 hoje, não sei se daqui 5 anos eu começaria a minha primeira faculdade. É um exemplo. Mas foi isso, cara. Eu passei muito tempo pensando nisso, sempre fui bom em exatas, participava das Olimpíadas de matemática e tal, visitei o ITA uma vez, falei, é isso aqui que eu quero para mim, e comecei a me preparar ali no ensino médio, só que ao mesmo tempo eu sempre tive um pé em tecnologia, mexia em computador pra caramba, jogava em computador pra caramba, era meu negócio. Então aprendi a programar ali brincando, fiz um curso técnico de redes ali, aprendi um pouquinho de programação, continuei sempre brincando um pouquinho, comecei com coisa muito velha, com ActionScript. Nossa Senhora. Meus pêsames para mim, né? Mas foi minha primeira linguagem de programação, foi ActionScript. Estagiário, né? Sempre empurra a bucha, né, Lucas? Pois fiz um estágio técnico ali na parte de redes, trabalhei uns aninhos em redes mesmo, puxando cabo, fazendo depois projetos de data center, eu aprendi ali a desenhar em 2D e 3D no curso técnico, e depois eu comecei a faculdade de Engenharia Eletrotécnica, no Instituto Federal de São Paulo. Foi aquele negócio assim, me preparei para o Enem, que nem maluco, eu estava no estágio, saí, estudei 6 meses, 10 horas por dia, falei, agora ou nunca, se eu não entrar na faculdade agora, eu não vou ter, meus pais não podem me pagar 2 anos, 1 ano, 2 anos de cursinho, e eu também não quero perder esse tempo. Só que meu sonho ainda era aeroespacial. E aí vem um pouquinho, e aí eu já acho que é o primeiro ensinamento do podcast, na primeira frase, meninos e meninas, sejam calmos, pouca ansiedade. Porque o que aconteceu foi, a nota de corte do curso que eu queria de aeroespacial na Universidade Federal da ABC era 717, 718. E eu tirei 708, faltava 10 pontos. E eu fui lá e me inscrevi em eletrotécnica, eu falei, não vou perder a vaga. O que aconteceu? Entrar em qualquer primeiro que pintar. Correu a lista, na 8ª chamada eu estava dentro, só que eu já estava na Universidade Federal e não pode se inscrever em 2 no mesmo ano. Então aí a ansiedade ganhou um pouquinho, mas nesse primeiro semestre eu fui bem, cara, me esforcei bastante lá. Eu sempre gostei muito de eletrônica também, e mexo com impressão em 3D. No dia também é um grande curso também, né, Lucas? Não é uma perda de conteúdo, de tempo. E é divertidíssimo, cara. Principalmente a parte de instalações e tal, você começa a ver como o mundo funciona ali. Engenharia sempre foi meu sangue. E foi aí que eu fui bem no curso. E consegui uma carta de recomendação de um professor meu, que inclusive era o reitor na época. Legal. E ele me recomendou a transferência para o curso que eu queria na outra universidade. Entre universidades federais existe um processo que você consegue optar e ser transferido. Eu fui com a carta de recomendação e fui transferido
e entrei no curso que eu queria em aeroespacial. Só que aí, para não perder aqui mais meia hora falando isso, a gente dá um fast forward. Dentro do curso, eu comecei a ver que o sonho que eu tinha da aeroespacial era o que eu lia nos livros de aviação dos anos 60, em que você projeta um avião do começo ao fim. Eu me inspirava nas Skunk Works, em caras como o Bob Hoover, esse pessoal que ia ali entre os anos 50 e 60, no pós-guerra, tinha dinheiro infinito e construía as máquinas mais incríveis que a humanidade já pensou com a mão, no chão de fábrica. Isso não é Muito verdade. doido isso, né? Hoje em dia, um cara. Eu tenho grandes amigos em todas as grandes companhias aéreas, nos fabricantes de aeronaves, e é tudo bastante segregado, e faz todo sentido, por segurança, etc. Mas não era exatamente o que eu me identifiquei. E eu passei ali na faculdade muito tempo, meio que procurando o que eu queria fazer. Eu entrei em algumas entidades estudantis, eu fui presidente da entidade estudantil da Universidade Federal do ABC, que constrói aeronaves para competições da Embraer. Então, eu tive o primeiro toque na gestão numa equipe muito grande. Em 2017, eu geri o ano inteiro o projeto. A gente foi 8º colocado no brasileiro, na competição. Mais de 40 pessoas, R$ 25 mil de budget naquele ano entre patrocínios que a gente conseguiu e tal. Legal. Então, foi uma experiência muito legal, mas que quando acabou, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu nunca mais vou fazer uma coisa tão legal na minha vida. Porque a partir daqui eu vou entrar numa grande indústria e vou morrer fazendo uma pequena coisa que eu nem sei que parte é daquele imenso que está sendo feito. E foi aí que tecnologia brilhou para mim. Isso era 2017, 2018, estava vendo AI aparecendo com força, né? Se a gente parar para olhar a minha entrada no mercado como importante, né, Lucas? Quando a gente fala de AI, não é essa AI do hype que vem de 2021 para cá por causa do não é chat. LLM, não. Não é LLM, é a IA a raiz lá atrás, né? Isso. Para quem é dev aí, eu tô falando da TensorFlow antes da versão 1.0. Tô falando de scikit-learn, coisa em R feito na mão. Modelo preditivo todo construído no braço. Todo construído no braço, sim. E eu lembro, eu lembro da primeira vez que tinha uma library que era um wrapper em volta do TensorFlow, que facilitava você criar modelos de deep learning multicamadas, o Keras, em que ao invés de escrever 600 linhas, você escrevia 15. E eu fiquei, quê? E hoje em dia ninguém nem pensa nisso na maioria dos... É isso. Mas foi isso. Aí ali para 2017, 2018, eu falei, pô, cara, eu vou dar uma chance para IT, eu vou começar a dar uma olhada em estágio nessa área também. E aí, por sorte do destino, o pai de uma ex-namorada minha trabalhava numa consultoria que estava começando um laboratório de inovação. Ela já era minha ex-namorada, mas tudo terminou muito bem, continuamos muito, muito amigos, sem problema algum. E ele com a me ligou, namorada ou com o pai da namorada? Com o pai da namorada. Ah, entendi. Acho que é um sinal que eu não sou tão mau menino assim, vai. Ou não, né? Ou não. Mas eu recebi a ligação dele, na época ele era diretor de uma consultoria em São Paulo, e ele falou assim, cara, a consultoria que está abrindo um laboratório de inovação, e é a sua cara esse negócio. Você é maluco, se te der uma coisa, você persegue até muito o fim legal. Aí. Você quer vir fazer um estágio? Eu falei, mas estágio no quê, cara? Falei, inovação, cara. A gente quer fazer AI e IoT. Isso era quando? 2017? 2018. 18? Janeiro de 2018. Essa conversa foi em janeiro de 2018. E aí foi engraçado, porque obviamente ele não me entrevistou, ele era o diretor de RH, na época o C-Level em RH, mas ele não podia me entrevistar, que me conhecia. Então eu fiz uma entrevista com o CEO e o COO. O que para um cara de 22 anos sentar na frente dos dois é bastante difícil. Eu já conhecia eles de vista e tal, mas foi uma situação muito engraçada. A gente nunca tinha conversado profissionalmente sobre nada. Obviamente eu vim com alguma recomendação, mas foi uma entrevista... Cara, eles não tinham pergunta técnica para me fazer, porque era inovação. Uhum. Então foi uma conversa assim... Era mais um mindset, se você tinha ou não, né? Isso, e uns caras de 40 anos perguntando para um moleque de 21, 22, o que você quer fazer? O que você acha que dá para fazer com isso aqui? E sei lá, minha entrevista não foi falando, o que eu já escrevi de código na faculdade para implementar coisa de avião. Não, foi, acho que dá para fazer assim. Não, vamos pesquisar nisso. Eu diria que estar numa universidade federal, com toda a relação que é estar lá, toda a pressão que é ter que correr atrás tudo meio sozinho, né?
me ajudou aí a... E numa época de uma informação muito difusa também, né, Lucas? Não tinha uma organização como você tem hoje, né? É, Não era, por exemplo, como foi a minha época, né, Lucas? Que a gente, para saber, por exemplo, do que estava rolando de bacana lá fora, de tecnologia que estava na vanguarda, é importando o livro, bichão. Não tinha essa conversa. eu não tava nesse sofrimento, não precisava importar livro, mas Exato. uma Mas coisa você que não não está no que é existia, hoje, né, Lucas? cara, não existia canal no YouTube falando sobre isso. A gente vai falar sobre isso provavelmente mais tarde, mas no máximo tinha um indiano, porque os indianos Exato. sempre têm um vídeo bom no YouTube para ajudar, mas no máximo era uma galera da China, da Índia ou dos Estados Unidos falando sobre isso, e geralmente no nível muito acadêmico, né? Você não tinha a miríade de canais e de material hoje já como fazer isso, e principalmente uma coisa que não tinha hoje, se você está num cloud provider que te oferece serviços de AI, por exemplo, ele já tem material para você usar. Hoje é outra Na coisa. época, nenhum provider oferecia serviço de AI, não existia, os que tinham eram pequenos. Exato, e aí tem um ponto, né, Lucas? Se você pegar, isso não é tão longe assim, se você pegar de 2015 para cá para explicar quem mexia com IA, você tinha que se apresentar ou como cientista de dados ou especialista de dados, porque era difícil você explicar por que raio de inteligência artificial é o robô, é que anda, não sei o quê. Agora está mais fácil, né? Mas Sim, antigamente você tinha que se apresentar até com uma outra classificação. sim, eu lembro de a gente tentar vender na consultoria projetos para empresas clássicas no Brasil e tal, e eu ter uma reunião, por exemplo, em grandes seguradoras com o estatístico da Isso companhia de aí. seguros. O estatístico. Então é engraçado, assim. Mas aí, para completar, cara, essa foi a empresa que eu estive no Brasil por mais tempo, e lá eu tive, eu diria que uma carreira meteórica, porque eu tive nesse laboratório de inovação por um tempo, a gente fez vários modelos, comecei a trabalhar com IoT junto, então trazendo uns dados de IoT para criar uns modelos preditivos. A gente conseguiu vender alguma coisa, não vendeu muito, porque era difícil, Estava muito à ninguém frente, né? acreditava. Estava muito à frente, né? Você ia ali 2018, 2019 para vender AI para um cara, por exemplo, que está cuidando. A gente fez projeto, ou pelo menos tentou vender projeto para o agro. Então você ia conversar com um cara que estava com um monte de cabeça de gado e falar: vou tentar prever a data limite do peso de abate. Quando esse animal vai chegar no peso do abate? Eu estudei vaca pra caramba, foram uns meses lendo sobre gado de corte para conseguir tentar chegar em algum modelo. E aí você conversa com o cara fala, pra quê? Não entendo. Do que você tá falando, cara? Você é louco. Então, no ponto de vista de venda, não foi o maior sucesso, mas foi o sucesso, primeiro, como marketing, e segundo, como da fagulha da inovação, de Sim. novas A tecnologias aí inquietude, né? a inquietude. Cara, em resumo, dali um ano, eu comecei a perceber um outro problema, que era eu entreguei os primeiros modelos e nada ia para produção. E não ia para produção porque ninguém tinha dados. Alguém me dava um Excel safado, um Excelzinho feito na mão, assim, todo para eu treinar o modelo. E aí eu ficava assim, tá, mas cara, se daqui um mês você precisa retreinar o modelo, e se você precisa ver o resultado do modelo? Você não tem uma infra para esse modelo escrever e ler o dado? Ah, não, tem 5 sistemas aqui, cada um tá num canto. E como que você me dá esse Excel? Na mão, pedir para o estagiário entrar em todos eles e exportar. Isso me gerou uma pulga atrás da orelha. Comecei a pensar, não é possível que no mundo inteiro a coisa é assim. Não, tem que existir alguma coisa a mais. E é aí que eu descobri o mundo de analytics. E aí que eu comecei a conversar com uma galera de analytics que estava na consultoria já, alocado em diferentes clientes. E, porra, cara, o que vocês fazem lá? E aí eu vi que a maioria era um analytics bem antigo, baseado ainda, tudo rodando dentro de databases. Ou na arquitetura Oracle, ou na arquitetura Microsoft, né, com SQL Server e SSIS. E aí eu falei, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? E eu ouvi falar no tal do Spark, me apaixonei pelo framework, convenci, saí gritando para Deus e o mundo, a gente precisa desse negócio de Spark aqui na consultoria, precisa de treinamento de Spark. Eu, cara de pau, eu era júnior, liguei na Databricks, consegui uma reunião com um sales representative da Databricks, fui lá falar, por sorte, eu tinha contato com o E só CTO. rapidamente, Lu, sem querer te cortar, mais para explicar para a audiência, Databricks são ferramentas que manipulam e facilitam a vida do cientista de dados, e o Spark é um grande framework de manipulação de dados também. Isso aí. E aí foi isso. Eu tinha esse contato com o COO da consultoria, porque a gente era no laboratório de inovação, então eu estava perto dele ali.
E aí eu consegui uma reunião com a Databricks, virei e falei, dá o cartão de crédito, cara, a gente precisa testar isso, pelo amor de Deus, a gente precisa usar. E ele deu o cartão de crédito, Lucas? Eu consegui convencer, fiz uma Uhum. POC lá com uma conta gratuita e mostrei, olha, cara, a gente tem um cliente aqui que faz isso tudo no SSIS e a carga dele tem 20, 30 mil linhas e demora 1h30. Eu subi um cluster no Spark com tipo $2, $3, eu fiz em 5 minutos no Databricks. E um outro parêntese do Databricks, né, Lucas, aproveitando, elucidando para a nossa audiência, Databricks é uma empresa que sofreu uma rodada de investimentos agora, gigante, depois pode pesquisar aí, tanto no Google quanto no site da Confraria Tech, tem uma matéria toda sobre isso, do valuation do Databricks, do aporte que eles receberam agora. O que nós estamos falando é um Databricks que era pequenininho na época, né, Lucas? Era mato, ainda 2019, era meio que uma startupona começando ali, né? Eles tinham acabado de receber uma rodada de investimentos para virar uma empresa internacional. Isso. A Databricks começa dentro da Universidade da Califórnia, né? Os caras que fundaram a Databricks são os grandes criadores do Spark. O framework foi criado em open source na Apache e eles criaram uma empresa para fazer boosting do framework no mercado. E é uma prática muito do Vale do Silício, né, Lucas? Eles nascem no conceito de comunidade e depois eles pivotam ali para dar o gás e a atração para o mercado, né? Exatamente. Aí, geralmente, essa empresa se torna a carregante do estandarte daquela tecnologia, né? E aí foi isso. O Databricks era um negócio que estava começando, só que eu fiquei maluco e convenci os caras. Eu brinco que eu fui o precursor do Databricks na consultoria. A primeira conta foi eu que setei. Eu que entrei na AWS pela primeira vez para fazer a conexão do cluster com o S3 Bucket para poder acessar lá o storage na mão. E na época não é como é hoje, né, Lucas? Porque hoje já é um plugin integrado na AWS, antigamente era tudo apartado, né? Hoje tem muito mais integração e também hoje a criança nasce sabendo Terraform, né? O que estão falando ultimamente, né? Todo mundo, Infrastructure as Code é comum. Cara, eu não sabia o que era Terraform. 2018 não existia, né? ClickOps, front-end, click. Não estou falando que não existia no mundo. Obviamente, o cara que era SRE e DevOps já tinha ouvido falar e talvez estava usando. Sim. Mas o Data Scientist aqui, de 23 anos de idade, numa consultoria... Sim. Era o mundo que se abria. Cara, de verdade, foi transformacional. E não só isso, né, Lucas? Assim, nós estamos falando de uma consultoria que na época não tinha esse viés de dados, era uma consultoria normal ali de body shop, de pessoas, de projetos. Body shop, sim. Sim, isso aí. Foi uma iniciativa muito interessante da consultoria de vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar um laboratório de inovação. Olha, o mundo está mudando, AI está vindo, não vai ser só mais esse negócio de body shop. Foi uma ideia sensacional. Acelerando de novo um pouquinho a história, você vê que eu já não era mais um data scientist, né? Eu passei a me preocupar mais com o dado do que exatamente com o modelo. E eu tenho essa coisa, você me conhece há muitos anos, Baião. Eu sou um cara prático e eu sou um cara direto. Eu gosto de fazer coisas acontecerem, não necessariamente estudar elas para ser o maior conhecedor daquele assunto. Eu gosto de fazer acontecer. E o que me tirou de data science foi eu não conseguia fazer acontecer no momento porque eu não tinha dados. Você é muito prático, né? Eu acho que é um ponto, Lucas, que pode ser que consanguineamente a gente tenha alguma coisa aí de família mesmo. Porque é um pouco do que a gente se encontra aí, né? Vamos dizer assim. Eu também sou um cara muito pragmático, muito dos processos, do estudo, da consciência do porquê daquilo ali, mas eu também gosto muito de, beleza, isso está na teoria, agora como que eu pratico isso que eu estou estudando aqui? Eu também tenho esse viés, eu acho que é isso também que nos aproxima no dia a dia trabalhando. Sim. E comigo o que aconteceu foi isso. A primeira vez foi essa, cara. Data Science. Eu pensei duas coisas. Eu falei, a primeira coisa, eu não sou um estatístico. Daqui 2, 3 anos, os caras que só estão estudando estatística vão ser muito melhor do que eu. Então eu não vou brigar no mercado desses caras. O que esses caras não conhecem? Como trazer dados e analytics. Aí eu comecei a olhar para como eu trago os dados para o modelo, como eu preparo, como eu faço data engineering. Descobri o termo na época. E aí, que fancy, que incrível, data engineer. Comecei a correr atrás, tentar aprender, e tutorial e não sei o quê. E aí isso aconteceu de novo, cara, uns 6 meses depois. Mas agora não foi mais com data engineering, foi com cloud. Porque eu cheguei num ponto em que a gente na consultoria era oferecido para alguém, eu ia ajudar esse cliente e o cliente não tinha infra. E a galera de DevOps não sabia setar infra para dados, para analytics, não conhecia as ferramentas. E aí, de novo, isso me cutucou. Eu falei, pô, os caras de analytics que estão fazendo BI há 15 anos em database,
Eles sabem fazer BI e não leva tanto tempo para eles aprenderem a programar Python direito e tá me dando uma surra em BI, porque eu tenho muito menos experiência que eles em BI. Mas eles não fazem ideia como setar a ferramenta, como conectar um sistema de source, como consumir coisas em real time, porque eles estão acostumados em ler de um banco aqui e escreve num banco lá. Uhum. E aí acontece o segundo clique assim, no espaço de 2 meses, eu falei, cara, é dados que eu gosto, mas é cloud. Uhum. E aí começa, acho que a minha jornada de sair do Brasil.